nós agradecemos também, né, a tudo e a todos que deram a oportunidade da gente estar realizando nesse momento, esse objetivo de uma sede maior, que vai propiciar certamente, né, uma oportunidade de cursos com mais pessoas, né, e outras também atividades, inclusive culturais. E aí eu passo a palavra para o nosso palestrante, né, que é o Gustavo Baião, ele é do Departamento de Brasília, né, e é psicólogo, administrador de empresas, está na Eubiose desde 2005 e vem atuando como instrutor dos nossos graus de iniciação. Então, passo a palavra. Obrigado, Márcio. Bom, enquanto vai colocando aqui, né? Então, eu queria agradecer primeiro a presença aí de todos os nossos irmãos lá de Brasília, né? Que vieram aí para dar essa força para o departamento aí de Alto Paraíso. Parabenizar a Márcia de novo, tá? Pelo trabalho, por ter feito essa sede bonita aqui para a gente poder atuar na cidade, né? De Alto Paraíso do Goiás. Quem que é de Alto Paraíso aqui, por favor? Só levanta a mão aí para a gente ter uma ideia de quem que tá. Opa! Godô lá embaixo. Godô também. Beleza. Beleza, pessoal. Morar aqui deve ser bom, hein? A gente mora naquela cidade confusa lá de Brasília, morar aqui no Paraíso deve ser bom, ainda mais no Alto Paraíso, né? Para pegar direto aqui. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Nosso tema é sobre os números, as cores, os sons, né? E que relação que essas coisas têm com a espiritualidade, que relação que essas coisas têm com a eubiose, né? Por que que a gente resolveu falar desse tema? Então, é um tema vasto, né? Eu e a Márcia, a gente conversou bastante assim, vamos tratar disso, mas vamos tratar assim, vamos apresentar algumas coisas para as pessoas, para elas poderem perceber, né, que esse tema vale a pena ser explorado, é uma coisa que a gente precisa olhar para isso para entender, né, a natureza, entender a nossa vida, entender a evolução. Então, vamos dar algumas ideias importantes aqui hoje, que vão provavelmente precisar ser estendidas através de outros estudos, de outras coisas que a gente vai ter a oportunidade aqui no departamento, né, Márcia? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Pode passar uma vez, pode passar mais uma. Então tá aí, ó, o mistério das cores, dos números e dos sons. Mais uma. Sempre a gente teve a oportunidade... Só um instantinho. A gente teve a oportunidade já... Minha voz é baixa, eu acho que vai ficar difícil de escutar lá no fundo. Vai ficar difícil de escutar lá no fundo. E aí? Vamos tentando? A gente teve a oportunidade de escutar, né, a nossa presidente da sociedade hoje, né, porque a gente tem um presidente, mas a gente tem a vice-presidente, que é a filha direta do professor Henrique, que é o fundador da nossa sociedade. E sempre que a gente for falar de eubiose, seria um erro não falar do professor Henrique ou não citar o nosso mestre, né? Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui conversando sobre nenhum desses assuntos, porque foi ele que nos trouxe tudo. Tudo que a gente tem é um legado da vida dele, né? Então, eu preferi começar fazendo uma pequena homenagem ao mestre, né? E lembrando um texto que ele falava, né, da cabala musical, onde ele dizia, ó, que o mistério da vida, né, está contido nas cores, nos números e nos sons. E nós vamos ver isso agora, porque esse é o mistério da criação de tudo que existe e é o mistério também que envolve como nós funcionamos, como a nossa natureza funciona, como que esse mundo funciona. Vamos dar uma espiada nesse assunto aqui para vocês poderem conhecer um pouquinho. Tem uma outra coisa na sociedade também, que isso na verdade é um adágio latino, né, que chama vita impendere vero. Antes da gente entrar... As cigarrinhas aí estão comparecendo. Antes da gente entrar nos números, nas cores, nos sons, essa frase, esse adágio latino, né, que é um adágio iniciático, ele fala, né, uma vida inteira em busca da verdade. Vocês vão entender ao longo dessa conversa por que é importante a gente começar falando de verdade. Pergunto a vocês, falar de verdade hoje é um assunto confortável? Por que não? Cada um quer ter sua verdade, né? Só que se cada um pudesse ter sua verdade, não existiria verdade.
Porque a verdade só pode ser uma. Oi. Cada um pode ter a sua verdade, né? Mas senão não existe verdade. A verdade só pode ser uma. Então, o que a gente quer dizer aqui com essa história? Não é que a gente tem a verdade, né, final sobre todas as coisas e todas as pessoas estão erradas. É só que o desejo de nos aproximar cada vez mais da verdade é o que vai fazer com que a gente realmente tenha liberdade de agir, controle da nossa vida, que a gente entenda o que a gente está fazendo. Então, assim, a busca da verdade, já dizia o professor aí, ó, é o mais elevado dos ideais humanos. Então, para a eubiose, e nós vamos ver aqui para outros grandes pensadores também, a busca da verdade sempre foi uma coisa muito importante. E hoje está difícil, porque cada um quer construir uma verdade, quer ter sua opinião e quer não ser contestado de que ela é a verdade. Mas acredito que todos também, consenso de todo mundo, que as coisas que são, mesmo que a gente queira ou não. A lei da gravidade é uma verdade. Se eu acredito ou não, ou se eu gosto ou não dela, quando eu pular ali de cima daquele telhado, eu bato no chão aqui do mesmo jeito, não bato? Então, o que é verdade não depende de gosto, não depende de opinião, né? As coisas no nosso universo são polares. Alguém tem dúvida que existe a polaridade, né? Ou tá de dia ou tá de noite. Ou é de um jeito ou é outro, né? Ou é preto ou é branco, né? As coisas aqui são assim, elas funcionam assim. Então, muitas coisas estão mapeadas, né, e já estão claras para a gente que são verdades estabelecidas. E hoje em dia, essa coisa está sendo difícil de entender quão importante é a gente entender que é importante ter a verdade sobre as coisas. Outra coisa, é possível ter a verdade absoluta sobre qualquer coisa? Não. Não, porque a nossa mente não é capaz de abarcar a verdade absoluta sobre as coisas. Mas é importante a gente ter a verdade que é possível naquele momento. Qual a verdade que é possível nesse momento a gente abarcar com a nossa mentalidade? Por exemplo, né, quando a gente fala, né, o Cristo veio, né, e aí ele fala, né, para os próprios discípulos, ele vai falando, eu trago a boa nova, o evangelho é a boa nova. O que é a boa nova? O que um ser daquela estirpe traz, né, quando ele chega na face da terra? Um passo adiante naquela compreensão da verdade que a gente tinha anteriormente. E se a gente não tiver dando passos em direção a essa compreensão da verdade, isso quer dizer que nós estamos, né, não estamos evoluindo. E evoluir é buscar cada vez mais compreender novos aspectos dessa verdade. Então, não estamos falando aqui de verdades absolutas, mas da importância de entender que existe uma verdade, um conhecimento que a gente pode ter agora sobre determinados assuntos. E é muito importante a gente saber disso. Podemos passar. Bom, então, aonde começa a nossa história dos números, das cores e dos sons? Começa no início de tudo, né? Então, tudo é feito através do verbo, não é verdade? Está lá na Bíblia, está em todos os outros, as escrituras sagradas, né? Tudo foi feito através do som primordial. E esse som primordial organiza e começa a criar a possibilidade de que tudo exista, de que tudo passe a existir. Então, todo mundo deve conhecer aquele símbolo ali, que é o ON, né? Ou A1, né? Que a gente vai ver também. Por que esse símbolo se chama AUM, né? Por que ele é ternário, né? Faz parte do mesmo mistério daquele ser uno que se manifesta, né, de forma ternária e que se expande de forma setenária. Então a gente vai ver como é que essa matemática acontece e como é que Deus cria as coisas. Mas tudo começa pelo verbo. Tudo foi feito por ele e nada do que tem sido foi feito sem ele. Próximo. E depois que o verbo já está em atividade, vem o segundo passo da criação. Faça-se a luz, né? Então, apareceu a segunda possibilidade aí. A luz traz as cores. Já temos som e já temos as cores. A pergunta, né? Quando a luz branca é dividida, né, num prisma, ela se divide em quantas cores?
7 cores, não é? Pode ser 8? Pode ser 12? Pode ser 15? Eu gostaria que fosse, né? Mas, de novo, nós não estamos falando das coisas como nós gostamos, nós estamos falando das coisas como elas são, né? Como elas são naturalmente, como elas foram criadas. Aquilo que foi criado não pode ser diferente daquilo que o criou. Se a divindade cria através desse modelo, tudo que vier dela vai seguir esse modelo. Uma jabuticabeira não dá maçã, né? Não tem jeito, na natureza as coisas não funcionam diferente da própria natureza dela. Essa passagem, então, da Bíblia, ó, marca a criação do universo, né, o início do nosso universo, com a luz sendo criada através da palavra de Deus antes da criação do Sol. Ainda sobre esse mistério cósmico, eu queria só ressaltar uma coisa que é importante. Quando a gente fala de qualquer coisa que é da criação dos mundos, criação de universos, quando a gente fala dessas coisas enormes, é claro que isso tudo está muito além da nossa compreensão, tá? Tudo que a gente fala disto... Fica melhor para cá? Tudo que a gente fala do cósmico, tudo que a gente fala da criação, tudo que a gente fala nessa parte do conhecimento, é só uma forma da gente compreender aquilo que a gente está falando. Não que a gente detenha o conhecimento exato do que é aquilo. Seria como se o ser humano tentar falar da criação dos universos que ele vive e não conhece nem, a gente não conhece nem a gente mesmo, quanto mais o nosso universo todo e a criação de tudo isso. Então, é como se a pulga resolvesse explicar o cachorro, né? A pulga resolvesse explicar o cachorro e é absolutamente impossível, né? Mas a gente traduz isso em alguns raciocínios, porque esses seres também que vieram para cá ajudaram a gente a entender determinados mistérios e a gente consegue começar a ter uma visão do que pode ser esse processo de criação. Por exemplo, né? Antes era o nada. Do nada se faz alguma coisa. Esse primeiro faz alguma coisa e começa esse processo de criação dos mundos, né? É um momento onde Deus se desdobra e começa a dar existência às coisas. E aí a gente começa a ter o som, a luz, e as coisas começam a se multiplicar. Pode passar, por favor. Tudo é vibração. Som é vibração. Som é onda. Né? Tudo que eu faço de som movimenta as coisas vibrando. Então, o Caibalion diz, ó, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Ali vocês estão vendo também a luz, né, se refratando ali, ó, e mostrando, né, como que uma luz branca que chega, se transforma em 7. Né? Naturalmente, ela se transforma nas 7 cores, nas 7 vibrações do universo. Pode passar. Tá aí a música, ó. O que é a música, né? A música é essa ondinha aqui, ó. Se você tiver uma onda muito pertinho da outra, é uma nota. Se você tiver isso é vibração. É assim que se forma a música. É assim que vocês distinguem uma coisa que eu falo da outra. Porque a música, ela depende dessa vibração aqui das nossas cordas, ó. Pode passar mais um, por favor. Existe uma correspondência muito interessante entre a própria música e as cores. Então, a gente vai ver que determinada faixa de vibração, quando eu tenho uma frequência, ela gera uma nota, que gera uma cor, que gera uma forma, que gera um número, né? Então, essas coisas têm uma correspondência, elas estão conectadas, tá? Pode passar mais uma. Vamos pegar aqui um primeiro gênio, né, da música, e algumas vezes a gente vai ter que colocar as frases, porque o pensamento desses seres muito avançados, ele é impossível de ser traduzido de outra forma. Se eu tentar falar a frase que ele falou, a gente não vai entender o pensamento dele. Então a gente precisa olhar para, às vezes, algumas frases que eles falaram. Ó, por exemplo, a música é uma revelação muito mais sublime do que toda a sabedoria e as filosofias. Ela é a única introdução incorpórea no mundo superior do saber. É simplesmente o veículo necessário que revela, através dos nossos sentidos, a vida espiritual. Então, essa é a música.
né? A música tem essa capacidade de ser uma linguagem que revela o espiritual de uma forma que nada que a gente possa falar vai levar a gente para mais perto disso do que a própria música. Porque a música está na fundação das coisas. É o verbo, é a vibração primordial, é a vibração inicial. Então, e esses seres, né, dessa estirpe, assim, conseguiam traduzir na forma da música as belezas mais elevadas do espírito. Né? Então, são coisas que a gente se maravilha de ver como é que alguém conseguiu fazer algo tão belo, né, como eles faziam. Ele fala ainda, ó, só quem conhece a música pela intuição percebe que a música, né, não é só um esquema filosófico. A música é um mapa da metafísica universal. A música é o que traduz para a gente o que existe aonde a gente não vê mais as coisas. Ela traduz o invisível, né? Pode passar. Bom, esse aqui é o nosso endereço cósmico, tá? Nós estamos aqui, ó. Só esse pontinho aqui, ó. Via Láctea, né? Então, dentro desse universo criado, existem uma infinidade de locais e de matéria criada, mas nós estamos ali, ó, bem nesse localzinho cósmico aí, num planetinha, né, rodando aqui, chama Terra. E o que a gente precisa saber é assim, a criação, gente, ela não é aleatória. As coisas não foram criadas de forma aleatória, elas foram criadas de forma ordenada. Se não houvesse ordem, não existiria, né, um padrão, não existiria uma inteligência por trás disso, tudo seria caótico, e não é. As coisas foram criadas com uma ordem. E as coisas são arquetípicas, né? A criação ela é arquetípica. O que isso quer dizer? Que tem um modelo que a gente consegue entender como que as coisas foram criadas. E esse modelo tem a ver com isso aqui, ó. Esse é o modelo padrão da criação. Número 137. Clica de novo, só para mim, uma vez aí. Ó. 137, ao contrário, é isso aqui, ó. É a lei, é a ordem. É como que as coisas foram organizadas e foram criadas, tá? E o que é o universo que a gente vive, né? A gente não fala que Deus é o um, Deus é o número um, Deus a fonte de tudo. A fonte é o um, o nada é o zero. E o um transformado, o um quando ele se inverte, quando ele se projeta nesse mundo da criação, ele cria aquilo que a gente chama de universo, que é o um inverso, né? Tinha uma frase também da iniciação que falava, né, que Daimon, né, é Deus invertido, né? Daimon, nesse adágio, não é demônio, não. Daimon é a nossa inteligência, a nossa essência, é a consciência, né? Então a consciência é Deus invertido. E o universo é a própria divindade se projetando como que num espelho e enxergando a si mesma, experimentando a si mesma. E a gente chama isso de universo, né? Pode passar, por favor. Pegando mais alguns sábios aqui da antiguidade, que falavam sobre esse assunto, então eles falavam assim, ó, Zoroastro falou, ó, o número 3 reina por toda parte, e a mônada é o seu princípio. Então, ele falava que o número 3, a gente já viu a projeção, né? A divindade se manifesta através desse processo ternário, através de 3 coisas. A gente fala, né, naquela divina trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Que, na verdade, é muito anterior, né? Essa trindade, ela veio de mais de 10 mil anos atrás, né? Da Índia antiga e tudo mais. Então, a gente vai ver que esse número 3, né? Ele está em todo lugar. E o 1, a essência, a divindade, é o princípio de todas as coisas. O Pitágoras fala o seguinte, a tríade sagrada, imenso e puro símbolo, fonte de toda a natureza e o modelo dos deuses. Pode passar. A tríade sagrada é o símbolo e a fonte da natureza e dos deuses. Para Platão, ele falava, Deus geometriza. É importante
o Einstein, ele falava um negócio, né? O Einstein, depois que ele chegou num determinado momento com os estudos da física, ele falou assim, Deus não joga dados. Então, por que o Einstein falou que por que ele falou que Deus não joga dados? Porque as coisas não são aleatórias. Na criação tudo é causal, né? Tudo tem uma causa inteligente. As coisas não são por acaso, não existem acasos, né? Então, Platão já falava a mesma coisa. Deus geometriza. Deus cria as coisas através daquele modelo matemático que a gente estava falando. 1, 3, 7. Som, formas, cores, né? Então a gente vai ver um pouquinho mais. Esse aqui é um símbolo, ó, que representa essa questão da criação, ó, o eterno, né? Se projetando e criando os primeiros seres. Os primeiros seres que foram criados no universo. Então ele fala, a tríplice manifestação evolui através do setenário, produzindo efeitos infinitos na matéria. Além do mais, a multiplicidade das coisas cria também o fenômeno do som, das cores e todo o resto. Né? Todo mundo já deve ter visto em algum lugar alguma menção sobre quando Deus começa a criação, ele cria alguns seres. Quem são os seres, né, que Deus cria para poder começar a ajudar a organizar todo esse universo? Ele cria 7 seres. Em todas as mitologias que a gente for olhar, na Bíblia, em qualquer lugar, nas outras mitologias, são 7 seres. 7 Elohims, 7 anjos da presença, 7 arcanjos, 7, né? Quem já ouviu falar sobre isso? Alguém já ouviu falar sobre esses 7 seres que Deus cria? Se a gente pegar a Cabala, tem aquela candelabro de 7 velas, né? E geralmente tem 2 candelabros, né? Porque tem os 7 seres e as 7 contrapartes, né? Porque tudo é polar aqui, então são 14 seres, na verdade, né? São pares. Mas está aqui, ó. Quando o Eterno começa o processo de criação, ele cria 7 grandes seres, grandes consciências, logos, né? São logos planetários, que vão reger 7 sistemas planetários, tá? Então, poderiam ser 8? Não, não poderia, né? De novo, nós estamos falando daquela questão, né? É assim que Deus se manifesta, né? Não é uma questão que a gente pode mudar. A gente só tem que entender para poder compreender como as coisas são, né? A Terra é o 4º globo. A Terra está no 4º sistema, é um 4º globo. Então, assim, ela está em algum lugar, e isso representa alguma coisa. Isso quer dizer para a gente que alguma coisa vai acontecer nesse lugar. A gente vai entender também. Pode passar. E o homem, né? Se o macrocosmo, se o cachorro funciona assim, como é que funciona a pulga, né? Se Deus funciona assim, como é que funciona o homem? Exatamente da mesma forma. Porque uma jabuticabeira não dá maçã, né? Então, o homem, ele funciona exatamente daquele mesmo jeito, ó. Como vocês viram que a divindade cria aqueles 7 seres para organizar 7 sistemas, né, 7 sistemas de desenvolvimento, de evolução, quando chega aqui na nossa matéria, são criados, ó, 7 planos de matéria, a divindade se projeta e o homem funciona do mesmo jeito. Ele tem 7 corpos, ele também tem 7 estruturas, né? 7 veículos. Como é que a gente lembra e como é que a gente sabe que o homem tem esses 7 corpos, esses 7 veículos? Todo mundo já ouviu falar também em chakras, nessas coisas, em corpos, né? Então, por que são 7 chakras, né? Por que são 7? Porque são 7 veículos, né? Quando a gente pega, né, sistemas antigos, né, de yoga, aqueles sistemas antigos de desenvolvimento humano, né, a educação para o desenvolvimento do ser humano, ela tinha um sistema de desenvolvimento para cada corpo, para cada coisa. Mas naquela época, como a gente vai ver, eles ainda estavam sintonizados com esse conhecimento, eles já sabiam, estavam sintonizados com o conhecimento que nós temos 7 corpos, que nós somos seres setenários. Quais corpos são esses? Físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico, crístico, né? Então, isso existe em todos nós. Ah, mas
eu não estou mexendo com esse negócio aí não, eu estou só aqui mesmo no físico e tudo. Né? Não, tudo funciona junto. Tudo funciona junto. O nosso fenômeno da nossa manifestação inteligente aqui, ele está usando todas essas estruturas, está usando todos esses corpos. Agora, tem algumas etapas, alguns corpos superiores que estão sendo menos utilizados, porque a gente não tem alcance para isso. E a gente precisa alcançar outros estados de consciência, que depende desse desenvolvimento que a gente vai ver. Pode passar. Aonde que está o elo perdido, tá, gente? Isso aqui é uma coisa, é uma chave, é uma charada que a gente precisa matar para a gente poder começar a entender a gente, começar a entender como é que é. A gente se perdeu desse conhecimento antigo, tá? Então, alguém já ouviu falar da Atlântida? Levanta a mão para mim. Quem acredita que a Atlântida existiu de verdade? Olha, todo mundo acredita, né? Mas a ciência nossa acredita que existiu isso? Uai, mas tanta gente falou, né? Platão falou também, né? Ou foi o Sócrates falou, né? Em Critias e Timeu também falou que a Atlântida existia e tudo mais. Então, o que importa disso daqui? Importa que a Atlântida era aquilo que mitologicamente a gente chama de paraíso. Na Bíblia você tem lá o paraíso, né? Bíblico, né? Um mundo onde não existia o bem e o mal. Um mundo onde as coisas eram perfeitas, né? Então, isso era a Atlântida. A forma de tratar essas coisas, né, como uma mitologia é só um simbolismo para a gente compreender o que foi que aconteceu de fato. A Atlântida era um momento da nossa humanidade que era uma outra raça. E essa raça convivia com seres muito avançados aqui no planeta. Então, enquanto a gente esteve em contato com esses seres avançados, enquanto a gente esteve em contato com essa ciência avançada, que era essa ciência dos números, das cores, dos sons, tudo era vibracional. Tudo atuava por vibração. A ciência atuava na vibração, a medicina atuava na vibração, a educação atuava por vibração. Já pensou como é que seria uma coisa dessa? Se a gente soubesse qual que é a nossa natureza, qual que é a nossa vibração, a gente poderia se desenvolver naquilo que a gente tem afinidade, naquilo que a gente tem capacidade. Por exemplo, eu vou falar mais para frente do Egito, mas no Egito existiam umas câmaras dentro das pirâmides que eles levavam as pessoas que queriam descobrir, né, se desenvolver, descobrir como é que elas iam avançar, eles levavam o discípulo para uma câmara. Nessa câmara tinha várias, como se fossem tambores ou metais que eles batiam nesse metal e aquilo dava uma nota sonora. E eram 7 notas diferentes. Quando ele botava o discípulo na câmara e batia no primeiro metal, não acontecia nada. Batia no segundo, pam, batia no terceiro, pam. Quando batia na nota do raio específico que aquela pessoa estava ligada, que a alma dela estava ligada, ele desmaiava. Ele entrava em transe imediatamente. E quando ele entrava em transe, eles sabiam qual que era o raio, sabia qual que era o processo de desenvolvimento daquela alma, daquele ser. A que raio ele está ligado? E aí isso fazia eles entenderem. Então, ele está ligado a esse desenvolvimento aqui do centenário, ele precisa ser educado desse jeito, ele precisa ser tratado na medicina desse jeito, ele precisa fazer... Então, isso era a ciência antiga. Era a ciência que atuava pela vibração, reconhecia as coisas pela vibração e tratava as coisas pela vibração. Como que eram as cidades na Atlântida? Ó, vocês estão vendo aqui que era praticamente uma mandala, né, a cidade, né? A cidade era uma mandala, ó. Tinha um templo central, outras cidades que iam acontecendo em volta. Adivinha quantas cidades eram, né? Adivinha em quantos locais essas cidades estavam divididas? 7. Porque eles sabiam que existiam 7 naturezas de seres. E cada ser era educado e cuidado, e a própria sociedade se organizava através desse modelo da natureza, desse modelo da divindade. Então, isso possibilitava um sistema de vida perfeito. Cada um estava exatamente onde precisava estar. Cada um era tratado do jeito que precisava ser tratado, né? Então, isso era a vida na Atlântida, com seres de alta, né, hierarquia, convivendo entre os homens e os deuses convivendo juntos.
até que nós somos separados desses. E aí, na mitologia, como é que a gente foi separado mesmo? Comemos da árvore do bem e do mal, a danada da maçã, né? E o que quer dizer comer da árvore do bem e do mal? Livre-arbítrio. Quando a gente começa a usar o nosso livre-arbítrio, quando a gente começa a usar a nossa capacidade de decidir diferente daquilo que a lei estabelece, a gente começa a divergir da lei, né? Ah, então isso aí foi ruim, não foi? Não, não foi ruim. Só faz parte do processo, né? Quando você tem uma criança pequena em casa, ela pode decidir o que ela come? Ela pode decidir onde ela vai, a hora que ela chega em casa? Não. Chega uma determinada idade que você tem que dar liberdade de escolha para que aquele ser possa criar maturidade e começar a entender o que ele vai fazer com a vida dele. A nossa humanidade passou pelo mesmo processo. Chegou um determinado momento que os deuses tinham que parar de tutelar a humanidade. O Edon tá brigando comigo aqui, que eu estou andando para frente aqui toda hora. Aí chegou uma determinada fase que os deuses tinham que parar de tutelar a nossa humanidade. Tinham que deixar essa humanidade começar a fazer suas próprias escolhas. Porque o avanço da própria mente humana chegou num ponto onde ela tinha que começar a se individualizar e caminhar por si mesma. Só que isso tira a gente da possibilidade de viver aquela vida perfeita. A gente começa a errar pelo mundo, a fazer as coisas do nosso jeito. Bora lá. Aonde é que começa, gente, essa história nossa humana, né? A gente começou lá, né, na criação, no verbo, na luz, nas coisas, nos Elohims, né? Aonde que isso vai chegar na gente? Chegou, tá? A Atlântida é o elo, último momento onde a gente teve com os deuses, onde a gente detinha esse conhecimento que a gente está falando aqui, e a gente começa sozinho aonde? Chama-se Índia. A Índia é o primeiro ponto onde a nossa civilização humana começa a funcionar sozinha, autônoma. Chama-se a Meseta do Pamir. A Meseta do Pamir era uma cadeia de montanhas no norte da Índia, que era chamada mais ou menos assim de Aryavarta, né? Que era o norte da Índia ali, mais ou menos, né? Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês direitinho como é que ficava isso. Mas é mais ou menos ali onde fica Tibete, deserto de Gobi, aquela coisa toda do Extremo Oriente, onde tinham aqueles monastérios todos, aquelas coisas todas, centros de iniciação lá também, tá? Ó, o primeiro ser que carrega, né, a semente da Atlântida e gera a primeira humanidade chamava Manu Vaivasvata. Era o primeiro líder de povo que a gente teve. Vejam como é curioso como a história se repete. Isso aqui se repetiu infinitas vezes na nossa história. E a gente talvez não tenha entendido esses movimentos até hoje. Esse ser, né, sétimo Manu da cosmogonia hindu, ó, é o progenitor da nossa raça moderna. Ele é um personagem central da narrativa do dilúvio. O que é o dilúvio bíblico? O que é o dilúvio daquelas coisas todas que a gente viu naquelas mitologias? Foi o afundamento da Atlântida. Quando a Atlântida acaba de afundar, sua última ilha é destruída em Poseidones, né? Aí acontece o final da Atlântida. E o final da Atlântida é que esse ser carrega determinados seres que tinham capacidade de continuar a evolução para o norte da Índia, onde tudo começa de novo. Na mitologia da Índia, ó, ele fala que esse ser, ó, foi resgatado pelo deus Vishnu, na forma de um grande peixe, Matsya. E posteriormente, ele recebe um código de lei. Aí essa parte aqui é muito importante. O Manu é um guia de povo, tá? Sempre quando a gente ouvir falar assim, Manu é um ser que vai guiar um povo. Disse, inclusive, que no karma esse ser tem direito de vida e morte sobre o próprio povo. A autoridade dele é de vida e morte sobre esse povo. Ele conduz o povo. Se ele não vai à frente, ninguém vai a lugar nenhum. Então, esse ser recebe 10 leis da própria divindade. Por que ele recebe essas leis, gente? A Atlântida tinha acabado de afundar. Esse ser chega na Índia e recebe um decálogo, como foi de Moisés. E eu volto para cá porque o Edon está pedindo de novo. Ele recebe um decálogo, né? E por que vocês acham que a divindade dá a esse ser, assim como a Moisés, assim como se repetiu várias vezes,
um código de lei. Por que a divindade faz isso? O que a gente tem a ver com isso? O que a gente tem que aprender com isso? Isso prova duas coisas para a gente já de cara, tá? Primeiro que a lei não vem do homem, a lei vem de Deus, né? A ordem vem de Deus. A ordem vem de quem tem consciência. Depois que a gente recebe os códigos da divindade, nós começamos a organizar códigos humanos, né? Sistemas de lei, outras coisas. Mas, precisamente, o Manu recebe esse código de lei porque a divindade fala assim para ele: vocês acabaram de botar uma raça-mãe inteira a perder por causa de determinados comportamentos, determinadas ideologias que afastaram vocês do modelo da natureza. Então, se vocês cumprirem pelo menos essas 10 coisas aqui, vocês não vão botar a próxima raça a perder. Percebe a importância de ter um parâmetro? Se eu não tenho um parâmetro da verdade, eu faço o que eu quiser, e fazer o que eu quiser, eles já sabiam no que tinha dado anteriormente. Então a divindade traz esse código, tá? Pode passar, por favor. Aqui é só um mapa para mostrar para vocês onde é que fica, ó. China, Paquistão, Afeganistão, tá vendo? No meio tá aqui, ó, Pamir Mountains, né? São as montanhas ali, montanhas altas e tudo que ficam ali, meio que no deserto ali, de Gobi, Tibete. Esse local, gente, é importante porque olha como é que se chama a Índia nesse local, Aryavarta, né? E a raça que nasce ali, na meseta do Pamir, é a raça ária, a raça ariana, né? A raça branca. Ah, porque, né, branco e tal? Não, porque a anterior, né, era uma raça amarela, né? Era uma raça amarela e a anterior dessa era uma raça negra e essas raças vieram se compondo para poder formar aquilo que a gente tem hoje, tá? Todas fizeram parte dessa história. Pode passar. Muito bem. Então, falando da Índia, do berço, né, da nossa humanidade, a gente pode dizer com toda certeza que a Índia é a mãe da nossa humanidade, da nossa raça, assim como o Egito, na sequência, foi o pai da nossa raça, tá? E a gente vai ver por que essas duas civilizações tiveram um papel essencial na constituição daquilo que a gente é hoje. Primeira coisa, está aqui a primeira concepção de Pai, Filho e Espírito Santo que a gente teve. Muito antes do Cristo, muito antes do Buda, muito antes de tudo aquilo que a gente pode imaginar. Então assim, mas não foi a gente que inventou isso? Não, não foi. Na verdade, não foi ninguém que inventou isso, igual a gente não inventou o código de lei. Isso foi uma coisa que foi trazida para nós, e foi mostrada para nós, que a divindade, o Uno, se manifesta de forma tríplice. Aquilo que é um e é três ao mesmo tempo. O mistério da Sagrada Trindade é uma coisa que foi apresentada para a nossa humanidade, não foi uma coisa que nós inventamos. E lá na Índia, mais de 10 mil anos atrás, eles já sabiam disso. E estava lá, Brahma, Vishnu, Shiva, né? O Criador, o Destruidor, o Manutentor, né? Então, essas três faces da divindade já diziam como é que as coisas funcionam, como é que é a natureza das coisas. Tudo tem que ter existência, tudo tem que permanecer algum tempo aqui, e tudo tem que perecer e dar espaço para que novas coisas surjam. Nossa, mas é terrível. Na savana lá, você vê aqueles leões comendo, né, os bichinhos, tudo lá, não sei o que e tudo, né? Tudo tem que existir, tem que deixar de existir e novas coisas têm que existir. Nós vamos deixar de existir, outras coisas vão existir. A casa que a gente construiu um dia vai se encerrar e vai outra coisa ser construída naquele lugar. Então, as coisas aqui são impermanentes. Uma das leis, né, da verdade dessa constituição desse universo é que é impermanente. E isso não é uma coisa triste ou nada, ela só é porque é a natureza das coisas. Os livros sagrados da Índia. Os livros sagrados da Índia, gente, são um mistério para dar um nó na cabeça de qualquer ser humano. Porque os Vedas, o Vishnu Purana, Mahabharata, aqueles livros antigos da Índia,
Eles falavam em coisas tão absurdas para aquela época que a gente precisa voltar e entender como. Como que isso estava nesses livros. Por exemplo, vocês sabem o que é isso aqui, ó? Em Alto Paraíso o povo gosta muito disso. Alguém identifica esse formato aí? Parece com o quê? E o que é um Vimana? Disco voador. Pô, quanto tempo faz isso? Não, quanto tempo faz isso? Mais de 10 mil anos atrás. Eles não falavam em disco voador. Eles tinham projeto para construir disco voador. Era projeto, isso aqui é um projeto, é um desenho. Como é que faz um disco voador? Ó? Como que faz motor? Como é que faz a energia passar? Como é que faz... Eles tinham o projeto do disco. Como? Como? Né? Isso foi muito antes. Essa concepção de trindade, essa coisa toda, como é que isso tudo já estava lá? A charada é o seguinte, esse pessoal recebeu o conhecimento direto de quem tinha acabado de sair da Atlântida. Quando eles saíram da Atlântida e começaram essa civilização na Índia e no Egito, eles estavam muito próximos do mistério. E o que é o mistério, gente? A ciência da vibração, a ciência, né, dos deuses, a ciência dos Mahatmas. É isso, essa sabedoria original. Era essa ciência, que era a ciência corrente na Atlântida. Então, por isso que eles eram tão avançados. Avançados a ponto de fazer coisas assim, ó, que a gente até hoje não consegue entender. Isso aqui é uma construção megalítica na Índia. Vocês estão vendo a montanha recortada, igual se fosse um papel? Tá vendo ali? Aquilo? Aquilo é uma montanha recortada, igual se fosse um papel. Mostra os próximos slides aí, por favor. Isso aqui é aquele templo, lá na Índia, ó, na pedra, construído assim, ó, com esse nível de detalhe. Olha o tamanho das pessoas e olha o tamanho da construção. Olha aqui, ó, os elefantes sustentando a base, o nível artístico de construção. Só tem um problema. Só tem um problema. Esse templo não foi construído igual a gente constrói. Ele não foi construído, faz a base, faz o meio, faz em cima. Ele foi construído de cima para baixo. Ele foi esculpido na pedra. Hoje em dia, não tem tecnologia, não tem ferramental, não tem guindaste de precisão, não tem nada que a humanidade já produziu que possa produzir um templo desse. Isso é um absurdo total e completo até hoje para a nossa ciência. A gente olha para essas coisas e fala, como naquela época? A explicação é simples. A tecnologia que foi usada para fazer isso não é a nossa. E era muito mais avançada que a nossa. Com toda certeza. O nível de detalhamento, eu botei mais fotos aí só para vocês verem, ó, como é que as coisas são. Tudo desenhado na pedra, coisa mais linda. Tem histórias nesses murais, tem os deuses, tem as coisas. É a coisa mais incrível. Pode passar, por favor. Surge na Índia também um ser, né, chamado Maharishi Patanjali. E esse ser cria um negócio, gente, que até hoje está mal compreendido. Ele cria o sistema yoga, né, organizado como ele deveria ser, né? Então, lembra que eu falei para vocês que tinha que ter um sistema de desenvolvimento do ser humano que fosse centenário? Foi isso que o Patanjali criou. As pessoas já ouviram falar muito de yoga, já fizeram yoga e tal, mas o que a gente conhece de yoga, né? A gente conhece aquela yoga que faz assim, tá, que coisa. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é o primeiro passo do yoga do Patanjali, chama Hatha Yoga. Hatha Yoga é yoga do corpo físico, é yoga da saúde física. Então, assim, o Patanjali ele deixou 5 passos do yoga. O físico, o etérico, o astral, o mental e o da quinta essência, que ele chamou de Raja Yoga, né? Então, esse sistema de yoga que o Patanjali criou é um sistema de desenvolvimento integral do ser humano. Uai, peraí, mas lá, então, de novo, eles estavam fazendo um negócio, né? Desse jeito, já sabendo dessas coisas todas, né? Sabendo que a gente tem 7 corpos, sabendo que a gente tem 7 chakras, né?
sabendo que a gente tem toda essa estrutura interna, né, de órgãos, de glândulas, de tudo, né, que está ligado a isso, e a gente foi perdendo essa sabedoria. É como se essa sabedoria fosse cada vez se diluindo, e a gente foi ficando cada vez mais materialista e cada vez mais superficial as coisas. Ao ponto que, né, hoje é muito mais difundido a Hatha Yoga do que todas as outras yogas. E as pessoas estão fazendo a yoga só do físico, só do corpo. Então não é mais um desenvolvimento integral, é um desenvolvimento físico. Até a yoga está sendo utilizado mais para o físico do que para qualquer outra coisa hoje. E onde que a gente poderia chegar com essa yoga? Na inteligência, que é o ápice, né, do ser humano. Transformar a inteligência, aumentar a consciência do ser humano. Aí sim, a gente estaria utilizando esse sistema por completo. Mas não é o que acontece hoje. Pode passar. Muito bem. Depois da Índia, né, que teriam infinitos outros mistérios e coisas importantes para falar aqui, né, de presentes que a Índia trouxe, né, para a nossa humanidade, mas vamos passar para o Egito, né, o pai da nossa raça ária, o pai da nossa humanidade. Aí vem uma coisa muito interessante que chama-se o conhecimento arcano. Todo mundo gosta de um tarô, né, gosta de um oráculo, gosta de tirar uma sorte, de ver como é que tá as coisas, né, não? É verdade. Eu tirei hoje lá na loja também, né? A gente estava na loja ali embaixo. Vocês não vão nem acreditar o que aconteceu, o que eu tirei no tarô hoje. Como é que chamava, amor, aquele negócio? A palavra alguma coisa. Falou exatamente assim, o poder da palavra. O poder de falar. Foi a carta que eu tirei hoje lá na loja quando eu entrei, na hora que eu estava futucando o oráculo lá. Mas o conhecimento arcano é uma coisa que é superior a essa coisa do sistema oracular que virou essas cartas depois. Porque o conhecimento arcano, ele era um conhecimento simbólico que dizia pra gente, contava pra gente sobre o desenvolvimento do universo e o desenvolvimento das coisas. Tarô, ao contrário, o professor ensinava pra gente, é rota. A palavra tarô, ao contrário, é rota. E o que quer dizer essa rota? Que esses arcanos, esses símbolos, essa linguagem simbólica que foi passada para a gente por aqueles seres, né, por Hermès, na verdade, né, o Trimegisto, ele contava para a gente qual que é a rota da evolução. Ele contava quais eram os arquétipos para a gente saber onde começa essa brincadeira, aonde termina. O que nós estamos fazendo se a gente tiver em determinado arcano, o que a gente vai fazer para chegar no próximo. Então, essa era a linguagem primordial do conhecimento arcano. O conhecimento que imperava naquelas tradições egípcias e tudo, né, que tanta gente importante foi iniciada naqueles templos de Luxor ali no Egito, inclusive o próprio Cristo, né? Jeoshua ben Pandira, o Cristo, né, também foi levado pelos essênios para Luxor, né, e foi iniciado naquela época que ele desaparece, quando ele volta depois de novo para completar a missão. Então, era o maior, assim como a Índia foi o maior centro de iniciação e maior centro de sabedoria, né, ligado a tudo isso, ao mistério, depois o Egito assume muito forte esse papel e trabalhou muita gente, né? Formou muita gente ali, os filósofos, os platônicos, os neoplatônicos, né? Os gnósticos, todo esse pessoal foi formado nesses processos de iniciação e de ligação a essa ciência oculta que estava lá no Egito. Pode passar. Aqui eu só estou trazendo para lembrar o Hermes, né? Hermes, o Trimegisto, né? Faz aquela codificação, né, dessas leis através de tábuas, né, que ele chamou tábuas de esmeralda. Eu conversei isso recente lá em Brasília, né, com o pessoal lá na nossa turma, a gente falando assim, né, por que ele traduziu o conhecimento divino em símbolos e não em letras? Por que ele não escreveu aquilo? Alguém imagina? Por quê? Por que ele cifrou tudo aquilo e botou em lâminas, em imagens, em coisas simbólicas e não escreveu o conhecimento todo? Por que será? Porque os símbolos são eternos. Não deturpa. É exatamente essa a resposta. O símbolo é incorruptível. A letra trai. Quando o professor falava também, ele usava muitas palavras para poder mostrar o sentido das coisas para a gente, né? A chave das palavras. Ele falava tradutor, traditor,
traidor. Todo mundo que traduz alguma coisa, se você traduzir uma ideia em palavras, ela nunca vai representar exatamente aquilo que era. Mas o símbolo tem esse poder. O símbolo tem o poder de manter na pureza uma ideia. E aquilo ao longo do tempo não se perde. Então, na sabedoria infinita desse ser, do Hermes Trismegisto, né, que ele ainda estava, né, era um ser que estava de alta estirpe, que estava conectado a esse mistério, a essa ciência, a mesma ciência, né, de sempre, Atlante, a mesma sabedoria dos deuses, ele traduz aquilo em símbolos, cria o que ele chamou de conhecimento arcano, para que a humanidade não traduzisse e não traísse o sentido daquelas revelações e se perdesse de novo do conhecimento da verdade. Sempre o que esses seres querem fazer é, a gente tem que lembrar como é que são as verdades primordiais, senão a gente vai se perder e vai acontecer o quê? Outra queda, é o que sempre acontece. Hoje em dia, o livrinho, né, que a gente tem de referência, né, para poder entender esses princípios, né, são 7 princípios herméticos, né, é o Caibalion. Eu já usei um princípio que é o de vibração, mas são 7 princípios interessantes que ele fala. Primeira coisa que ele fala, o universo é mental. O universo é uma criação da mente de Deus. Fantástico. Tudo é vibração. Nada está parado, tudo se move. Tal. E assim ele vai. Ele vai acrescentando várias coisas que mudam a forma que a gente percebe as coisas. E muda a forma também que a gente age, porque a gente percebe, opa, o universo é mental. Quem é o homem? O homem não é o portador do mental? O homem não é o único ser que tem mente, né, que consegue, que é um ser inteligente, consegue criar com a sua própria mente? Então, quer dizer que nós temos um aspecto muito importante da divindade em nós. Opa, nada está parado, tudo vibra. O que vibra? Não é o som? A gente não tem o poder do verbo? A gente não tem o poder das coisas? Então, peraí, né? Estamos começando a entender que se a gente tem essas coisas todas, talvez a gente possa fazer mais, né, do que a gente está imaginando que a gente pode. A gente veio aparelhado fisicamente para fazer muita coisa aqui nessa existência. E talvez a gente esteja usando muito pouco do que a gente tem. Mas porque a gente está perdido desse conhecimento. A gente não lembra mais o que está acontecendo. Pode passar. De novo, mostrei para vocês aquele templo lá cavado na pedra, né, da Índia. É impossível falar do Egito, dos mistérios do Egito, sem falar das construções, né? Então, pirâmide no Egito. É uma impossibilidade fazer uma pirâmide de novo. Não tem condição de fazer uma pirâmide igual aquela outra vez. Vocês sabem quanto pesa cada bloco desse daqui? Cada quadradinho? Dá para ver um quadradinho? Não dá nem para ver, ó. Cada quadradinho. Pesa 1 tonelada. Cada quadradinho daquele ali. Imagina para botar um negócio desse de pé. Ah, Gustavo, mas eles puxavam com cabo, eles rolavam em cima da madeirinha e tal. Pô, essa explicação, nem quando eu era criança eu acreditava nisso nos livros de história, quanto mais agora, né? E outra coisa, inacreditável, mais inacreditável. Essa pedra que construiu a pirâmide não tem no Egito. Toda essa pedra aí não é de lá. Como? Como que isso veio parar aí? Então, tem outra coisa também que é importante sobre pirâmide. As pedras são encaixadas com tal precisão que quando se abre uma pirâmide que nunca entrou dentro, aquilo ali é um perigo. Até o ar que está lá dentro é venenoso da pirâmide. Porque tem resto de gente que morreu, de comida, de tudo que ficou lá dentro. Só que tem o seguinte, as pedras são encaixadas de uma forma tão perfeita que não passa nem ar. Ela é fechada hermeticamente. Nome até excelente, né, para o Egito, né? A pirâmide é tão perfeita, o encaixe, que não passa ar. Aquele ar fica preso lá dentro daquelas câmaras, entendeu? Quando você abre aquilo ali, está venenoso, porque já está ali matéria degradada dentro da pirâmide. Então, assim, não tem jeito de fazer isso hoje. Nossa tecnologia não consegue. Teve um milionário japonês que ele tentou fazer uma pirâmide 1/8 do tamanho. Ele falou, estou com $1 bilhão sobrando de dólares, não tenho nada para fazer hoje, vamos construir uma pirâmide, né, igual a do Egito. Só que
Ele tentou fazer 8 vezes menor a pirâmide. Não conseguiu. Gastou todo o dinheiro que tinha, usou toda a tecnologia que tinha, não conseguiu botar uma pirâmide de pé. Isso prova pra gente alguma coisa, gente. Isso prova pra gente que a tecnologia, o conhecimento que fez essas coisas, nem se parece com o conhecimento que a gente tem hoje. Não pode ser da mesma natureza, tá? Senão, a gente conseguiria fazer. Passa mais um, por favor. Alguém já viu essa imagem aí? De pirâmide? Não? Muito prazer. Essa é a pirâmide como ela era, como ela foi construída. Quando elas foram construídas, as pirâmides não eram aquele cacareco que está lá hoje. Eles roubaram toda a pedraria que estava em cima da pirâmide. Foi vendido aquilo. A pirâmide era de mármore, branca. Lá no topo ela tinha uma cúpula de ouro, né? Um cristal na ponta. E falar uma coisa para vocês, as 3 pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos, elas são na posição da constelação de Órion. Elas são iguais ao posicionamento da constelação de Órion. Quando essas 3 pirâmides estavam recobertas de mármore e com essa cúpula, isso dava para ver no espaço, dava para ver de outros planetas. Isso era um sinalizador. Para quem que eles estavam sinalizando? Por que o Egito estava preocupado em sinalizar alguma coisa para o espaço sideral? Vocês têm ideia? Eles achavam que tinha gente lá em cima? Não. Eles sabiam que tinha gente lá em cima? Não. Eles estavam em contato com as pessoas que estavam lá em cima? Mais interessante, como as pirâmides estavam no formato da constelação, que é muito famosa e muito conhecida por gente que tem consciência no resto do universo, se qualquer ser passasse com uma nave fora do planeta e visse aquilo ali, ele ia falar, opa, isso aqui não é natural e quem fez aquilo ali sabe o que é Órion. Tem vida inteligente nesse planeta. Olha que capacidade desse povo de fazer um sinalizador de vida inteligente, cósmico. Para quem passasse aqui na nossa Via Láctea, saber que tinha vida inteligente aqui nesse planeta. Nós já fizemos alguma coisa parecida com isso aqui que vocês já tenham visto? Não, né? Então, isso tudo é tecnologia muito avançada. Pode passar. E depois, gente, depois que a gente passa por Índia, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, né? Esse conhecimento todo vai se perdendo, se perdendo, se perdendo cada vez mais, tá? Vai se diluindo. Você pega os arcanos, por exemplo, do tarô, eles vão virando o que depois? Quando o arcano do tarô vai virando um conhecimento humano, ele vira o quê? Adivinhação. Oh? Adivinhação. Baralho. Baralho. Né? O baralho é uma derivação dos arcanos, só que humana, para brincar, para jogar. Então, o que a gente faz do conhecimento dos deuses? Bagunça. A gente vai fazendo bagunça igual criança faz com qualquer coisa que você dá para ela, né? Então a gente vai depredando aquele conhecimento e aquilo vai se afastando da verdade, que era aquilo que a gente estava falando no começo. Mas aonde é que o mistério ficou preservado? Aonde é que foi parar o mistério quando ele já não estava mais lá no Egito, já não estava mais lá na Índia, né? Aquilo tinha que estar em algum lugar, aquilo tinha que estar resguardado. Ele volta quase que exatamente para o lugar onde a nossa raça começa, no Tibete, né? E no Extremo Oriente. Então, esses monastérios do Tibete e do Extremo Oriente passam a ser os guardiões dessa sabedoria oculta, da ciência da vibração, dos números, das cores, dos sons, das correspondências, né? Que é a verdadeira magia, que a gente estava falando, né, Márcia? A gente não podia usar esse termo lá no começo, mas isso aí é a magia. A magia é entender como é que a natureza funciona e poder usar a seu favor. Dá uma espiada aqui. Eita, foi logo para onde não podia. Dá uma espiada aí, ó, pra vocês verem aqui o tamanho desse templo tibetano. Vocês estão vendo o tamanho das pessoas aqui, ó? Olha o tamanho do templo, olha o tamanho da fortaleza, olha a potência que era o Tibete e o Extremo Oriente
naquela época. Isso era um centro de iniciação, um centro de conexão com o mistério maravilhoso. As escrituras sagradas preservadas, os seres avançados todos lá, um sistema de desenvolvimento ainda muito avançado, entendeu? Que a nossa humanidade ainda nem estava se dando conta, mas isso tudo estava acontecendo lá, estava preservado lá no Oriente. E tinham 7 templos de novo, né, ao redor de um 8º, né? Então, tá aqui, ó, Simlá, Tijgajé, Lhasa, Naringol, Ladakh, Gartok, Lé, né? E um 8º templo no meio. Por que que tinham 7 templos de novo no Tibete, meu Deus do céu? Por que que tinha uma 8ª cidade no centro? Porque eles estavam organizados com base no mesmo conhecimento, na mesma sabedoria antiga, da Atlântida, da sabedoria dos deuses. Então eles organizavam o sistema de vida deles baseado no sistema da natureza, no sistema do cosmos, né? E uma coisa importante sobre isso, né? Curiosidades, né, que a gente não sabe, né? Por exemplo, hoje a gente fala do Dalai Lama, né? Dalai Lama é um ser de consciência, né? É um ser muito avançado. Mas o que é um Dalai Lama? Alguém sabe o que é um Dalai Lama? Líder do Tibete? Coordenador? Manu? Pode arriscar à vontade aí, não tem nem problema, não tem erro, não tem acerto não, aqui pode falar à vontade. Dalai Lama, gente, é o secretário de um outro ser. Dalai Lama não é o ser da consciência. Dalai Lama é a coluna de um outro ser, chama o Buda vivo. A série dos Budas vivos do Oriente foram 31 Budas vivos, 31 Bogdokans. Esse ser era o ser de consciência. Esse ser é que era o que comandava esse processo espiritual todo no Oriente, no Extremo Oriente. Dalai Lama e Traishi Lama são 2 seres que eram secretários do Buda vivo. Então, hoje, a distorção nossa é tanta do conhecimento que a gente acha que Dalai Lama é o ser, ou é, né, a divindade, ou é uma encarnação da divindade. Não, eu não estou falando que é pouco ser um Dalai Lama, né? Você ser o secretário ou a coluna direta do Buda vivo é um ser de consciência. Mas ele não é o ser principal. São 3 seres. E o ser principal é o Buda vivo, é o Bogdokan. O último Buda vivo da Mongólia, o 31º, foi o ser que tanto Blavatsky quanto o professor Henrique visitaram para poder fazer os seus trabalhos aqui nas Américas. A gente vai ver. Passa de novo, por favor. Ó, desse mesmo centro aqui, ó, Extremo Oriente, né, partem 2 seres misteriosos que vieram buscar esse conhecimento aqui na fonte para poder traduzir esse conhecimento do Oriente para o Ocidente. Por que que eles levaram esse conhecimento, gente? Por que que Blavatsky e professor Henrique, eu vou explicar mais sobre isso para quem não sabe, que tem uma ligação entre esses 2, tá? Por que que eles levaram o conhecimento do Oriente para o Ocidente? Porque tudo tem que terminar em algum momento. E o ciclo do Oriente tinha que terminar. O Sol, né, precisava nascer em outro lugar. As coisas precisavam avançar. Então... A IA tá doida aqui. Fica à vontade. Pode mexer. Ó, então, assim, chega um determinado momento que até as profecias do Oriente falavam: o dia que a terra, né, do Oriente foi invadida pelos vermelhos, o Tibete encerra suas atividades. E quando ele encerrar suas atividades, toda essa atividade espiritual que foi concentrada, todo esse conhecimento que foi guardado, toda essa ciência tem que ser levada para o Ocidente. E tudo isso tem que migrar para outro local. Interessante, né? Então, hoje, aquele Dalai Lama que nós conhecemos, não tem Buda mais para assessorar, porque o Buda não está mais no Oriente. O 32º Buda é branco. A estátua dele era branco lá nos templos do Tibete, porque o 32º Buda nasceria no Ocidente. Então não tem mais Dalai Lama para assessorar ninguém. Vamos lá. Um outro mistério que é interessante sobre, né, a conexão entre professor Henrique e Helena Blavatsky é que, vejam os nomes, né?
os dois vão para o Extremo Oriente para buscar o conhecimento da tradição para fazer uma missão no Ocidente. Um para Norte América, Estados Unidos, outro para Sul América, Brasil. Olha os nomes. Helena Petrovna Blavatsky. Coronel Henrique Steele Olcott. Henrique José de Souza. Helena Jefferson de Souza. Não é interessante que uma princesa russa que estava prometida para se casar na Rússia foge da própria família, vai para o Extremo Oriente, recebe a missão dos mestres de sabedoria, cria a teosofia nos Estados Unidos, migra todo esse conhecimento para lá, cria a doutrina secreta, cria todos gera todo esse conhecimento lá e, de repente, vai de novo outro Henrique, outra Helena, para o mesmo centro de iniciação e recebe a missão de fazer a mesma coisa na América do Sul. Pode passar, por favor. Blavatsky, né? A mestra Blavatsky. Eu sei que tem gente da teosofia aqui também, tá? Nós não vamos entrar muito em detalhe dessas coisas aqui não, só para a gente ver algumas curiosidades, mas a gente pode conversar mais depois sobre esses assuntos, tá? Olha o que a Blavatsky criou aqui com a teosofia, ó. Não há religião superior à verdade. Ah, que coisa maravilhosa, né? Só um gênio, só um ser dessa estirpe poderia falar um negócio desse para nós, gente. Não há religião superior à verdade. Não é religiosidade que nós temos que buscar, nós temos que buscar a verdade. Né? De novo o que o professor falava, a verdade é o mais elevado dos ideais humanos. Os seres de consciência buscam a verdade. Quem quer se libertar, conhecereis a verdade vos libertará. Essa frase está batida, mas é verdade. HPB, ela tem uma missão muito simples, tá, gente? A missão da HPB é fácil. Você pega todo o conhecimento da humanidade e fala para eles o que eles erraram. É só isso. Todo o conhecimento da ciência, da arte, da religião, tudo. Refaz o conhecimento do começo até o fim e mostra para eles onde é que eles erraram. Ela fez. Ela fez. Pode pegar a doutrina secreta, está lá, módulo por módulo, sobre a arte, sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a cosmogênese, como é que criou o universo, como é que o homem vai se desenvolver. Tudo. O professor Henrique falava, a doutrina secreta de Blavatsky será a Bíblia de 3005. Quando chegar em 3005, a humanidade deve estar entendendo o que a Blavatsky falou. Só que já chegou coisa para frente dela. E a gente ainda não entendeu. Olha o que ela falou na abertura, no prefácio do livro da doutrina secreta. No século XX, virá um discípulo melhor informado, muito mais adequado, pode ser mandado pelos mestres de sabedoria para dar as provas finais e irrefutáveis de que existe uma ciência dos deuses, que existe a Gupta Vidya, que existe a teosofia, que existe a eubiose, que existe o nome que a gente quiser dar, conhecimento arcano. O que importa aqui é que ela estava falando, virá um ser mais avançado do que eu no século XX e vai dar provas definitivas disso tudo que a gente vem falando. Que essa ciência dos deuses existe. Pode passar. Professor Henrique, né? Professor Henrique. A gente chama de mestre porque é mestre, né? Porque era um ser de altíssima estirpe, de elevadíssimo conhecimento, né? Teve uma vida incrível, a vida dele é uma coisa espetacular e nasceu na Bahia, mas fez realizações impensáveis, é um brasileiro que todos os brasileiros deveriam conhecer. Poucas instituições brasileiras chegaram a 100 anos de existência. A eubiose tem mais de 100 anos de existência. Foi criada em 1924 no Rio de Janeiro pelo professor. Fez 100 anos em 2024. Nós estamos há 100 anos em solo brasileiro fazendo aquilo que ele determinou, que é trazer o conhecimento dessa ciência, desmistificar as coisas, ajudar as pessoas a compreenderem a verdade e o mistério das coisas. E aí, quando o professor vem do Oriente, né, naquela mesma viagem que a Blavatsky fez,
ele funda essa sociedade aqui no Rio de Janeiro, chama Sociedade Dharana. Dharana quer dizer o supremo controle do pensamento. O professor estava preocupado com isso, estava preocupado com a humanidade precisa desenvolver o potencial da mentalidade, da mente. Porque a gente ainda estava muito ligado ao astral, estava muito ligado à emoção. Astral é anímico, é emoção. E a humanidade precisava desenvolver o mental. Então ele cria essa sociedade que... Por que ela tem esse nome aí, ó, Dharana? Por que ela tem essa cara oriental? Porque quando a sociedade começa como Dharana, ela era uma rama extensa de uma fraternidade oculta do Extremo Oriente, do Tibete. Essa era a missão dele, criar uma fraternidade aqui no Brasil que fosse uma rama extensa para transferir aquela sabedoria para o Brasil, assim como a Blavatsky fez o processo na América do Norte. Depois, essa sociedade, em homenagem a Blavatsky, passa a se chamar STB. A Sociedade Teosófica no Brasil é criada aí. Começa a funcionar como Sociedade Teosófica Brasileira. E depois há um rompimento com a Sociedade Teosófica e a eubiose se torna Sociedade Brasileira de Eubiose. Deixar bem claro, para quem também está na Sociedade Teosófica e tudo, que esse rompimento era uma questão específica, pontual, que o professor não concordou à época e tudo, e que tirou alguns pensadores da escola teosófica na época, que foi a criação da Ordem da Estrela, que diz que o Krishnamurti era o avatar aquariano, aquela coisa toda. O Rudolf Steiner, né, que a Carol também estuda a antroposofia, essas coisas todas, né, também deixou a teosofia nessa época que a Ordem da Estrela foi anunciada, e depois o próprio Krishnamurti disse que ele não era Maitreya, que ele não era o avatar de Aquários, né? Então, ficou provado que a decisão que o professor tinha tomado, ele estava correto. Bom, então a Sociedade Brasileira de Eubiose é essa continuidade desse trabalho que chega do Oriente aqui, tá bom? Pode passar, por favor. Já para encerrar a nossa conversa, gente, a eubiose, ela é uma ciência, né? Ela traz essa sabedoria antiga que a gente chama de ciência da vida. Ela tem a função de readaptar o homem, tá vendo? Tanto ao meio cósmico quanto às leis naturais. Então, de posse dessa ciência, a gente pode se readaptar, a gente pode se reequilibrar, a gente pode voltar a exercer o papel que a gente deveria estar exercendo. Qual que é o papel dos seres humanos aqui nesse planeta? Né? Os portadores da mente, o portador do mental, a gente pode criar, a gente tem o verbo, a gente tem essas coisas. O que a gente devia estar de fato fazendo aqui? Então, é isso que a gente precisa resgatar, a dignidade da nossa hierarquia humana. Porque a gente sabe que talvez muita gente ainda não esteja vivendo nem nesse nível, né, humano, ainda estamos vivendo em situações ainda anteriores à situação humana. E essa readaptação é entendida então como uma ciência da vida, visa a integração do indivíduo ao todo, envolve a busca de equilíbrio, do autoconhecimento, para que o ser humano cumpra o seu propósito evolutivo. Para desabrochar, a gente quer que o ser humano desabroche o seu potencial, a sua consciência. Ah, Gustavo, como que faz isso? Opa, aí é que está o segredo. O segredo é que quem sabia como que faz isso, não é Alberto Polo, deixou um caminho seguro. Porque o que mais a gente vê são cegos guiando cegos, né? Nesse caminho espiritual, tem muita gente que não sabe para onde está indo. E ainda assim acha que tem condição de orientar as outras pessoas. Então, de posse dessa ciência, a gente começa a seguir passos. O conhecimento, né, que a gente precisa, o conhecimento seguro. O professor chamava isso de escola, né? Então, na busca do conhecimento seguro, a gente aprende as coisas que a gente precisa saber para poder desabrochar, para poder se reequilibrar. No teatro, o teatro da vida, na prática, na vida, nas vivências, né? Adianta eu saber tudo e não botar nada em prática na minha vida? Adianta eu saber tudo de cosmogênese, do universo e tudo, e ser uma pessoa horrível? Ser um péssimo pai, ser um péssimo exemplo, ser um péssimo trabalhador na empresa que eu trabalho? Não. Então, a gente precisa vivenciar,
esse conhecimento, a gente precisa ser essa transformação que esse conhecimto propõe. Se eu chegar aqui para vocês e falar isso tudo que eu estou falando e falar assim, nossa, esse pessoal lá deu biose, né, sabe isso tudo aí, mas eles não estão fazendo nada disso. Então, não dá. Ou a gente é coerente, né? Diz que coerência é assim, é a gente só falar aquilo que a gente pensa e só fazer aquilo que a gente fala, né? Quem consegue? Né? E por último, o terceiro pilar aqui da eubiose ou da yoga que o professor propôs, o sistema de desenvolvimento integral que ele propõe, tá? É o templo. O templo é aquilo que equilibra a mente e o coração, o conhecimento e a vivência. E o templo possibilita a transcendência, possibilita a junção e a como é que a gente pode dizer, a fusão entre essas duas coisas. Então, muito se fala, né, que assim, os homens têm que desenvolver o seu lado feminino, as mulheres têm que desenvolver seu lado feminino. E se a gente fundir as duas coisas, a gente vira o quê? Um andrógeno, né? E o andrógeno não é como é que chama? Quando a gente tem... O andrógeno não é um hermafrodita. Não é uma pessoa que tem dois sexos. O andrógeno é psíquico. É quando a mente consegue desenvolver o masculino e o feminino, a sensibilidade e a inteligência, o logos e o amor, consegue juntar as coisas. Isso faz um ser humano superior, né? Transforma a gente em uma terceira coisa. E os mecanismos que a gente precisa, todos estão desenhados dentro dessa escola, para o conhecimento, para as vivências e para o processo de transcendência, de yoga, de união com a nossa consciência. Pode passar, por favor. Eu botei um quadrinho aqui que vocês não precisam ler, tá? Mas eu vou só mostrar uma coisa interessante para vocês. Isso é um quadro de perdão, é um quadro de correspondência. Para quê? Para a gente perceber como que essas coisas se alinham no universo e na natureza. Então, eu vou só ler aqui para vocês não precisarem ler daí, tá? Então a gente fala aqui, ó, cada dia da semana está ligado a uma vibração, porque são 7 dias da semana. Então domingo, segunda, terça está ligado a Sol, Lua, Marte, que está ligado aos perfumes do sândalo, jasmim, cravo, que está ligado aos elementos gnomo, ondina, salamandra, está ligado ao terra, água, fogo. Deu para entender o que é correspondência? Quem tem a chave da ciência da vibração sabe o que vibra com o que. E o fato da gente saber isso potencializa as coisas. Imagina se eu puder usar naquele dia o perfume do dia, a cor do dia, o número do dia, a forma do dia. O que acontece? Eu estou somando, alinhando vibrações. Isso é magia. Isso cria possibilidades. E quem sabe, né, fazer isso? Nós não sabemos. Mas quem conhece essa ciência antiga, quem conhecia e tinha autoridade para falar isso, deixou uma série de correspondências para a gente. Quem é o anjo? Quem é a linha de conhecimento, a alquimia, a arte, política? Quem é a nota, né, musical, dó, ré, mi? Quem é a vogal, a letra sagrada, u, o, an, a, né? Vocês sabiam que as vogais são vibrações sagradas? Muita gente faz mantra assim, né? A, E, O, né? As vogais são sagradas, são 7 vogais, 7 sonoridades sagradas. A, An, E, I, O, U. Sabe quantas línguas no mundo usam as 7 sonoridades? 2. O grego e o português. Por que será? É isso. Nós temos todas as possibilidades de avançar, só que nós não temos... hoje em dia a informação está toda aí, gente. A informação está na internet. Agora, conectar essa informação, saber como utilizar as coisas, saber organizar essas coisas, é isso que vale ouro hoje. O que vale ouro hoje não é você chegar lá e achar o conhecimento, é saber como que utiliza, é como que organiza as coisas. Pode passar, por favor. Última lâmina aqui para a gente encerrar. Vocês estão vendo aí escrito aí, ó, peregrino aqui em cima, ó.
Isso aqui é a imagem da nossa série inicial de estudos, né? Todo mundo que vem aqui no nosso colégio gosta do assunto que escutou, ficou sensibilizado com isso, tem interesse nesses assuntos, quer saber mais, esse negócio que o Gustavo falou, não acredito nesse negócio aí não, vai ter que me provar. Pois venha para a gente conversar mais sobre isso, porque quando eu cheguei aqui também, eu também não acreditava em muita coisa. Precisei estudar, entender, né? E avançar para poder entender algumas dessas coisas que a gente está falando aqui hoje. Então, o peregrino é nosso primeiro contato aqui. Quando a pessoa chega, ela começa a série de estudos dela através do peregrino. E peregrino por quê? Porque o buscador da verdade, né, gente, aquela pessoa que quer entender a verdade, ela bate em muitas portas. Quem aqui não bateu em várias portas, já não teve em várias religiões, já não tentou em vários caminhos, já não buscou várias leituras, né? E a gente se cansa, chega um momento que a gente se cansa, porque é difícil achar um mestre seguro, é difícil achar um conhecimento seguro, uma escola séria, um verdadeiro centro de iniciação que esteja ligado ao verdadeiro mistério, que esteja ligado, né, a esses seres, a essa hierarquia que apoia a gente, que alguns chamam de fraternidade branca, e que no seu topo, lá onde estavam aqueles Budas vivos e aqueles seres, é o próprio governo oculto que rege, né, esse mundo que a gente está vivendo. Então, esses centros de iniciação verdadeiros são difíceis de achar. E quando a gente acha, vale a pena dar seguimento àqueles estudos e vale a pena dar seguimento às práticas, porque a gente começa a ver o avanço acontecer. Não é mais cego guiando o cego, né? O professor falou, ó, infelizes dos que preferem subir a escada da vida por degraus tortuosos, em vez de os fazer pelos retos e luminosos, em cujo final se acha o mágico triângulo da iniciação, que também é o da mônada divina, da consciência do Deus de cada homem. Então, ele só estava fazendo um alerta. A gente tem a opção de fazer essa caminhada com a orientação correta, de fazer essa caminhada assessorado por quem sabe para onde a gente está indo, ou de fazer na tentativa e erro e ficar batendo aí a vida toda. Só que leva muito tempo. Vocês sabem o que significa Édipo? Falei isso aqui hoje mais cedo. Édipo é o peregrino, né, nas mitologias todas, né? O Édipus significa aquele que tem os pés inchados. Por que ele tem pé inchado? De tanto caminhar. Não aguenta mais. Édipo é o peregrino, é aquele que já andou tanto que ele não aguenta mais. Ele quer achar aonde que está a coisa, entendeu? Então, aqueles que querem, né, o conhecimento seguro, que querem investir nessa caminhada, né, a gente está oferecendo, né, Márcia, aqui em Alto Paraíso, né, um paradeiro para vocês, um lugar para a gente vir tratar desses assuntos, para a gente vir conversar dessas coisas, para conversar de assuntos elevados, para falar de coisas, né, que estão à frente do nosso tempo, da nossa ciência, para resgatar aquelas coisas do passado que se perderam e que a gente acabou ficando sem elas, né, e elas estão fazendo falta hoje, né? Então, era esse mais ou menos o recado, e por isso, gente, que a gente falou em ciência, de números, de cores e de sons, tá? Porque elas são a base da criação e são a nossa referência para fazer esse processo todo de desenvolvimento aqui dentro também da nossa escola, tá bom? Era isso. Se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, alguma coisa, eu vou estar à disposição aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Peço perdão pela demora aí do início e de ter passado um pouquinho, uns 15 minutos, tá bom? Na nossa conversa. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu falo, tá? Eu não tenho obrigação de saber tudo, não. Só falo que eu souber mesmo, eu falo, sem esconder nada. Gostaram do assunto? Gostaram do tema? Acho que você nos deixou sem palavras. Mas olha, é fantástico a gente pensar, né? Como que a gente se perdeu desse conhecimento, né? Como que aquilo tudo aconteceu e como que nós viemos parar, né? Numa materialidade tão bruta, né? Num sistema tão, né, humanizado e tão diferente, tão longe dessa parte divina, né, que a gente tinha antes. É uma coisa incrível. E é incrível pensar também que ela ainda está aí, né? E que ainda é possível da gente acessar tudo isso também e usar ao nosso favor.
Esse departamento, gente, a gente veio aqui hoje para dar esse impulso, né, no departamento de Alto Paraíso. Isso aqui é uma egrégora, a gente cria energia, a gente movimenta a energia de vocês, a gente agradece muito a presença de vocês aqui, os que gostaram, os que não gostaram muito da conversa toda, né? É maravilhoso vocês terem vindo aqui, porque isso cria movimento. Isso aqui são vidas, são pessoas, são mentes reunidas, são pessoas, ideias que estão brotando, gente que vai conversar sobre esse assunto, tá? Isso bota em movimento as coisas. E a gente gostaria muito de ter mais vezes vocês aí, entendeu? Para a gente poder tratar dessas coisas, de temas importantes, tá? Então, é um prazer receber vocês, foi um prazer estar aqui hoje também, tá bom? Oba, quer tentar falar aqui? Aceitar a provocação do Dharana. Opa! Você acredita Obrigado, que... boa noite. Muito obrigada. Diante desse mundo artificial que a gente vive atualmente, com as pessoas sendo robotizadas e agora principalmente com o advento da inteligência artificial, em que é completamente inconsciente e nem é inteligente nem é artificial, você acha que a gente tem muita chance? Essa foi pesada. Sim, acho sim. Porque uma das primeiras coisas para a gente poder estar numa escola desse tipo é que só permanece nesse tipo de escola de mistério, nessa busca, gente, quem tem algumas coisas. Por exemplo, são pessoas idealistas, são pessoas que têm fé no futuro, são pessoas que têm uma visão positiva. E aonde que está baseado isso no meu caso, tá? Está baseado que as coisas que nós fazemos aqui, elas não são... tudo que a gente faz aqui na nossa humanidade é supervisionado por uma humanidade que está à frente da gente. Então, a gente tem uma liberdade até certo ponto, mas eu acho que essa humanidade que está à frente da gente não vai deixar essa experiência se perder, sabe? Não vai deixar a gente botar tudo a perder. Então, acredito muito que a gente não vai ter essa capacidade de botar tudo a perder, mas que é um risco grande, sim. Né? Essa coisa toda está levando a gente por um caminho muito perigoso. Mas, além de confiar nos homens de bem, naquelas pessoas que já estão desenvolvendo a consciência do novo ciclo, né, aquariano, eu confio mais ainda na lei, confio mais ainda nessa hierarquia que está por trás aí, que eles não vão deixar a gente bagunçar o coreto todo, não. Você falou da tábua de esmeralda, Sim. dos símbolos, da importância que é por elas não serem mudadas. Isso. Mas, por outro lado, a gente sabe também que tem alguns símbolos que foram utilizados pela humanidade e que inverteram. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver se eu sei falar alguma coisa que seja importante sobre isso. Por exemplo, a suástica, né? A suástica é uma coisa que causa confusão nas pessoas. Vocês já viram que tem umas estátuas do Buda que tem a suástica no peito, né? Tem gente que fala assim, meu Deus, o que fizeram isso aí? O Buda é nazista? Né? Então, é um negócio que causa uma complicaçãozinha na cabeça das pessoas. Mas assim, é o que a nossa amiga estava falando, né? Assim, eles inverteram aquele símbolo, né? O símbolo que era da suástica era uma cruz que girava, né, no sentido horário, né? E aí, aquele símbolo é utilizado girando no sentido contrário. A gente pode pensar em bem e mal, mas é aquela coisa que a gente estava falando. Uma coisa cria coisas, outra coisa destrói coisas. A própria natureza utiliza as duas coisas. Ela cria coisas e destrói coisas. Não é porque é mal nem bom. Às vezes as coisas precisam ser retiradas para outras surgirem. Mas a pergunta eu acho que é assim, né? Tem jeito de corromper esses símbolos e acabar estragando o conhecimento, né? Que tem. Eu acredito assim que dá para mal utilizar aquilo, né? Igual eles utilizaram mal, mas não chega a ser uma corrupção do símbolo, porque o símbolo em si, ele comporta o positivo e o negativo. Vou perguntar uma coisa para vocês vão entender. Você ama seus pais? Às vezes você odeia seus pais, né? Não é verdade? Seus amigos, não sei, tal, qualquer coisa. No sentimento, a gente pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, não pode? Igual eu falei para vocês, ou é dia ou é noite. Não, mas espera aí, eu amo e odeio ele. É possível? É possível. Quando eu sonho, quando eu estou no sonho,
Eu falo assim, eu sonhei com meu pai, mas não era o meu pai, era o meu tio. Mas era o meu pai ou era o meu tio? Não, eram os dois. Porque naquele reino ali é o reino do simbólico. E no reino do simbólico, os opostos podem conviver na mesma coisa. Não sei se ajuda a falar isso, né? Mas assim, é só para a gente entender que essa dualidade ela só existe nesse lugar que nós estamos. Um pouco além disso daqui, a dualidade já se confunde. Coisas podem conviver ao mesmo tempo, sendo uma coisa e outra. Não precisa ser uma coisa... O nosso amigo falou de inteligência artificial, né? O nosso computador hoje ele funciona assim, ou é 1 ou é 0, ou é 1 ou é 0. O que é o computador quântico? Analógico também, né? Computador quântico ele vai falar, pode ser 1 ou 0 ou 1 e 0. Quando ele falar que pode ser 1 e 0, ele é quântico. Ele criou uma nova possibilidade de combinações infinitamente maior do que a que a gente tinha antes na dualidade. É isso que acontece nesses planos superiores. Então, o símbolo, ele comporta as duas coisas. O fato dele ser utilizado errado não quer dizer que a gente estragou o símbolo, só quer dizer que a gente está utilizando uma parte que estava ali dentro, entendeu? Porque as duas coisas estavam lá dentro do símbolo. O símbolo, ele é igual... Vou dar outro exemplo, vai facilitar vocês entenderem. Pega um símbolo, por exemplo, a cruz do Cristo. Aí você perguntar para alguém assim, o que significa a cruz? Tem uma resposta só para isso? Tem um monte de resposta para aquilo, porque aquilo é um símbolo. Ela comporta a fé, é o Cristo, é o sofrimento, é o martírio, é a coisa, é tudo. O símbolo ele comporta tudo isso que estava lá dentro dele, entendeu? Então, por isso que o símbolo é incrível, por isso que o símbolo tem esse poder muito maior do que da palavra. Porque quando eu boto a palavra e falo, ela é isso, eu fechei, é um signo. Aquilo deixa de ser um símbolo e vira um signo. Tudo que vira signo, que vira linguagem, que vira, passa a ser, está aprisionado num sentido só. E o símbolo ele é muito maior. O símbolo ele abre possibilidades de entendimento muito maiores. É uma linguagem divina, assim como a música, como as outras coisas. Você falou sobre os Budas vivos, né? Sim. Que eles eram seres e são vivos, né? Até hoje. Não. Hoje eles são vivos, mas só que eles não são mais do Oriente, tá? Não é mais naquela configuração que era antes. Então essas coisas migraram, o mistério migrou, as coisas todas já vieram, né? A era do Aquário exigiu que o mistério viesse para o Ocidente. E tudo começou a partir daqui para lá agora. Grandes seres, né, como acho que foi o Ramakrishna, o professor falava que ele era o último rebento do Oriente. Quando ele chega no final da vida, ele fala para os discípulos assim, o meu sonho é que a minha próxima encarnação seja no Ocidente, para que eu possa acompanhar a marcha triunfal da evolução, né? Então, esses seres existem, tá? Porque nunca podem deixar de existir. O governo oculto nunca vai poder deixar de ter as suas lideranças, né? A fraternidade branca e tudo. Só que são outros seres e são em outra configuração e estão vibrando do Ocidente agora, né? Então só que isso faz parte de um mistério assim ainda pouco desenvolvido, tá? Mesmo o nosso mestre deixou pistas pra gente sobre isso. Por exemplo, a gente tem o Jardim de Maitreya aqui, né, no Alto Paraíso e tudo, né? Se fala em Maitreya, mas o que a gente sabe de fato do avatar aquariano? Porque o Cristo foi um avatar de peixes e vai vir um avatar de aquário, da era do aquário. São 2000 anos de era, né? Vai entrar uma nova era e vai entrar um novo ser de consciência. O que a gente sabe de fato sobre isso? Pouco. Deve vir outro ser mais avançado que vai revelar mais aspectos sobre isso, né? O professor deixou bastante coisa também, mas são coisas, né? São mistérios ainda muito profundos, né? Quando a gente acha que vai ser de um jeito a manifestação da divindade, às vezes ela vem de outro, né? E todas as vezes acontece esse problema, né? Metade da humanidade não reconhece aquele ser como o Messias, não reconhece ele como o avatar do ciclo, né? E aí ele tem dificuldade na missão dele, como aconteceu. A gente espera que a humanidade tenha avançado um pouquinho para tentar reconhecer esse próximo ser. Porque o professor falava, a humanidade só será feliz quando reconhecer o avatar. Porque é ele que vai à frente. Se a gente não reconhece o avatar, a gente mata toda a possibilidade de evolução, a gente fica preso ao passado. E o passado é o mal para a gente aqui na Eubiose, porque
O mal é só ficar preso no passado. Se a gente está andando para frente, já está no bem, já está na evolução. Você falou do número. Oba! Falou dos números e bastante do centenário. Beleza. Eu gostaria que você falasse do 0, a vibração 0 e o 10. Se for possível. Não sei se eu sei falar alguma coisa assim mais detalhada assim, porque o zero é o nada, né? É aquela divindade imanifesta. Na Índia eles chamavam isso aí de Parabrahm, antes de Brahma. Então, eu falei também um pouquinho para vocês que essas coisas cósmicas, elas são muito difíceis da gente entender como é que elas funcionam. Então, assim, antes da criação, é um negócio que dá um nó na cabeça da gente, né? Só entender depois que começa o verbo, a luz, as coisas, o 1, 3, 7, tudo isso aí já é muito complicado. Então, antes da vibração, no Kybalion, né, eles falam muito sobre isso, sobre como é que era o imanifestado, como é que era a divindade quando ela não estava manifesta ainda. Quando ela estava ainda dormindo, na noite de Brahma ainda, ela estava lá, não existia nem Brahma, não existia nem a primeira manifestação. Então, esse seria o zero. Seria o alfa, né, de todo o processo da criação para chegar no ômega no final. Então, é uma coisa difícil. É difícil para a gente entender que do nada surge alguma coisa. Mas, se eu puder recomendar, a melhor coisa que eu já li sobre isso, sobre Parabrahm e sobre o Imanifesto, está naquele livrinho verdinho que a gente botou ali, o Kybalion. O prefácio daquele livro é todo sobre isso. Antes de Deus começar, quando Deus começa o processo todo da criação. Prepara. É para dar nó na cabeça, é para dar nó nas ideias. É uma metafísica, é um trem assim extremamente abstrato, entendeu? Que a gente dá assim um nó na cabeça. Mas é interessante, é um negócio interessante de pensar como é que era antes. E o 10, quando fala assim 10, né? Tem aquela coisa dos arcanos. O 10 eu pensaria nos arcanos, mas eu não sou a melhor pessoa para falar de verdade, assim, eu não estudei essa coisa dos arcanos com detalhes, entendeu? Para dizer, eu sei que o 9 é o adepto perfeito e tudo, e o 10, né? Eu nem sei qual que é a carta do 10, mas não saberia dizer. Eu não saberia dizer mais coisas sobre essa numerologia aí, sobre o 10, sobre o arcano e tudo. Acho que tem pessoas mais preparadas aqui, tem até nosso amigo Thales aqui, ó, que já leu um monte de coisa sobre arcano e tudo. Ele me dava aula de arcano quando a gente estava falando de arcano lá na nossa turma, porque quem quiser. Ficou tarde, né, pessoal? Mas assim, de novo, só quero agradecer muitíssimo, tá, a presença, dizer que é um prazer, sempre que vocês quiserem estar aqui na nossa casa, serão bem recebidos, tá? E a gente vai estar aí, né, Márcia? Daqui para frente com atividades constantes, tá bom? Lanche, tem um lanche para vocês aqui na frente, gente. Obrigado.